Amém. Muito bem. Alguém fez uma nova amizade aqui hoje? Durante esse dia, alguém fez? Quem fez? Você fez? Quem que você fez a nova amizade? Com ela? Mas você está fazendo amizade com todo mundo, que bênção. Quem mais? Você também, Estevão? Com quem que você fez? Com a sua mãe, que bênção. Uma nova amizade com a mãe, maravilha. Quem mais fez uma nova amizade aqui? Olha, eu fiz uma nova amizade. Quem mais? Você fez uma nova amizade? Não. Está quietinho aí. Fez nova amizade, não? Então vai fazer. Ao final desse subir na montanha, você vai ter novas amigas, tá bom? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Vivian? Lívia? Lívia. Gente, tem que fazer amizade com a Lívia. Quem fez nova amizade aqui? Alguém lá atrás fez nova? Não? Ok. Pessoal, vamos lá. Vocês estão acompanhando aí também essa ministração. Espero que você tenha feito uma nova amizade. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para você e você vai responder para você mesmo. Quando você se vê, quando você se imagina nesse mundo maravilhoso aí, cheio de luta, de prova, que nota você se daria? Que nota você se dá quando você olha para você de uma nota 9, 10? Não precisa falar. Porque tem gente que é campeão de autoestima, vai dar 10. Dou 10 que não tem mais para dar, apóstolo. Não, vai dar 11. Mas eu queria que você pensasse nisso, com toda sinceridade, sim. Que nota você se dá? Nós vamos passar 3 noites juntos e hoje a primeira noite é o poder da unidade agindo em mim. Porque se eu não tiver uma unidade comigo mesmo, com quem que eu vou ter? E essa unidade agindo em mim, ela é a unidade da minha relação com Deus. Segundo, amanhã nós vamos falar do poder da unidade agindo em nós, como igreja. E terceiro, da terceira noite, no sábado, o poder da unidade agindo na família. Há um texto de Malaquias que diz assim: eu converterei o coração do pai ao filho e o coração do filho ao pai. E eu creio que Deus também deseja essa conversão no casamento. Converteria o coração do esposo à esposa e o coração da esposa ao esposo. Eu creio que há casais que o coração deles ainda não são convertidos um ao outro, que pais e filhos ainda não têm o coração convertido um ao outro. Então, Deus disse que Ele ia fazer isso para que a terra não fosse ferida com maldições. Então, se não houver a conversão do coração do pai ao filho, a Bíblia diz que Deus fere a terra com maldição. Se não há, eu não tenho dúvida que também, se não há a conversão do coração do esposo com a esposa, esse casamento não flui. Ele trava, ele emperra, e aí é complicado, porque amanhã nós vamos ver isso. O Salmo 133 diz que quando há unidade, ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, se há unidade entre pai e filho, ali o Senhor ordena a sua bênção. Se há unidade entre o esposo e a esposa, ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, nós vamos começar a pensar nisso. Amanhã nós vamos fazer um mergulho no Salmo 133. Quando o salmista diz, olha, como o óleo que escorre pela barba de Arão, vai pela sua roupa, é como o orvalho do Hermon. De Hermon até Sião, 150 quilômetros, gente. É coisa pra caramba. Para vocês verem o poder da unidade. E hoje nós vamos falar do poder da unidade agindo em nós. Então, Voltaire disse que o essencial é estar bem consigo mesmo. Você crê que ele falou a verdade? É um filósofo francês, né, Voltaire? E ele disse: o essencial é você estar bem com você mesmo. Você crê que isso é essencial realmente, você estar bem com você mesmo? Então, se eu... Pode falar. Isso, eu vim hoje para ouvir vocês, até mais do que para ministrar. Mas vamos lá. O que você chamaria de estar bem consigo mesmo? Imagine que eu sentei perto de você, vou fazer amizade com você que eu subi na montanha. Eu não entendi muito bem o que o apóstolo quis dizer com estar bem consigo mesmo. O que é estar bem com você mesmo? Na sua cabeça, na sua concepção. Fique tranquilo, não tem nada certo nem errado. Nós estamos aqui construindo uma visão e depois, da luz da palavra, Deus vai nos dar a revelação. Então vamos lá, vamos construir primeiro a nossa visão. O que seria? Vamos lá. Quem quer falar? Quem gosta de falar? Indica alguém tímido aí para falar. Davi, tá. Então fala, Davi. Pediu o Celso para indicar.
Então, está bem consigo mesmo, está em paz consigo mesmo. Quem mais quer falar? Quem mais quer falar? Desse lado aqui. Quem mais? Aqui. Tem alguém? Está com a saúde em dia. Então, está bem consigo mesmo, está com saúde. Legal. Vamos lá. Mais uma opinião aqui. Não se preocupe, eu não vou aqui dizer está errado, está certo. Eu quero colher verde para jogar maduro. Vamos lá. Se aceitar como você é. E você acha isso fácil? Não. Muito bem. E aí, quantos concordam com a Jaça? A Jaça disse que é se aceitar como você é. E aí eu perguntei para ela, é fácil você se aceitar? Ela disse que não. Quem concorda com ela? Você acha que você podia ser melhor do que você é? Ok. Muito bem. Bom, ok. Essa é uma das vantagens que nós temos, estamos num grupo mais intimista, né? Então você vai poder interagir. Gente, na verdade, todo ser humano perdeu a sua plenitude pessoal. E isso por conta do pecado. O homem foi criado pleno. Pleno no físico, pleno no emocional, pleno no espiritual. Era tão pleno que a Bíblia diz que Deus vinha na viração do dia se encontrar com ele, imagina? Essa relação. E aí, Adão, como é que foi o seu dia? Senhor, hoje foi terrível, a Eva me cobrou tanta coisa. Ou foi maravilhoso, capinei, limpei o jardim. Havia uma relação plena entre Adão e Deus, e essa relação se estenderia para todos nós, né? Essa ideia da plenitude. Agora, gente, estar em harmonia consigo mesmo não é fácil. Por quê? Porque aí você tem o somatório do seu corpo, da sua mente e do seu espiritual. Então você tem o físico, o emocional e o espiritual. Já imaginou que combinação maravilhosa seria para nós, hein? Estar plenamente bem fisicamente, plenamente bem emocionalmente, plenamente bem espiritualmente. Mas nós sabemos que isso não é possível. Então como é que nós vamos fazer? E aí é que está. O que é o poder da unidade agindo em nós? Como é que nós vamos entender isso? Como é que nós vamos caminhar hoje aqui à luz da palavra? O poder da unidade é quando a pessoa vai começar a entender o seguinte: bom, eu me vejo, eu sou alguém único num universo de 7 bilhões de pessoas. Então Deus foi tão maravilhoso que Ele não criou outro de você. E eu sempre brinco, digo isso, que o mundo não merece 2 da gente, fala a verdade, um só já basta, é ou não? Uma pessoa, 2 Alexandre, o mundo não seria castigado com 2 Alexandre. 2 de você. Agora, por um outro lado, pense na maravilha que você carrega, porque em meio a 7 bilhões de pessoas, você é único, você é exclusivo. E aí, vamos entender o que seria esse poder da unidade agindo em nós. Então, primeiro seria trabalhar essa ideia de uma mente tranquila em relação a si mesmo. Eu faço o meu melhor, eu procuro sempre crescer mais. Então você começa a pensar o seguinte: o que determina a unidade em mim? É o quanto eu olho para a minha vida e digo assim: estou em construção, estou em crescimento. Não cheguei, e por isso que Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele vai dizer assim: olha, uma coisa eu faço, isso esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E é interessante que Paulo não fala se são boas ou ruins, ele diz: eu prossigo para... Então Paulo disse: eu não estacionei na minha vida, eu não parei, eu não cheguei a um nível que disse: olha, tá bom, chega. Ele disse: olha, prossigo para o alvo. E aí ele diz que está posto diante de mim para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então, quando existe unidade em mim, quando há unidade, eu estou dizendo o seguinte: olha, estou melhorando. Eu chego a essa convicção: hoje estou melhor do que ontem. E quando eu olho para trás, digo: rapaz, como eu melhorei. E você consegue ter essa percepção de alguém que todo dia está melhorando um pouquinho? Todo dia tem algo novo que você está aprendendo, todo dia tem algo novo que você está ensinando.
Todo dia tem algo novo que você está compartilhando. Então, essa pessoa que está, essa unidade, quando ela começa a agir em nós, e já para a gente colocar isso, ela vai gerar alguns benefícios. Eu coloquei alguns benefícios. Vamos ver aí os benefícios? Vamos lá. Primeiro benefício, olha lá, do poder da unidade. A capacidade de não se abalar com a desaprovação de terceiro. Pasme você não é exclusivo nesse planeta. Antes de mais nada, fiquem tranquilos que eu vou ler a Bíblia. Você vai sair daqui com a Bíblia lendo, orando. Eu estou apenas, lembra, interagindo com você para que você vá baixando a guarda. Porque é um assunto que às vezes nós não levantamos a guarda. Então, é a capacidade de não se abalar com a desaprovação. Todo mundo está pronto para receber a aprovação, Ana. Olha, o irmão é uma benção. Que isso, irmão, que isso. Olha, o irmão é muito ungido, amém. Olha, toda a glória para... Mas quando você não tem unidade com você mesmo, a desaprovação te abala. Ah, o irmão é assim, a irmã é assada. E aí você começa a ficar refém da opinião de terceiros. E quando não há unidade entre você, aí piorou, porque... O cara estava ali agora. Ok. A capacidade, você acaba se abalando. O que você tem? Eu estou muito triste. E tem algumas pessoas que dizem, olha, eu vou falar isso, mas é para o seu bem. Aí é que você se prepara, porque a pancada vai ser forte. Quando fala assim, olha, eu não tenho nada contra você, eu vou falar para o seu bem, se prepara, porque é uma paulada na cabeça. E se você não tem unidade com você mesmo, você acaba aceitando aquilo. E alguns até somatizam essa opinião. Então, quando você tem poder, quando você tem unidade, o poder da unidade agindo em você, você faz o seguinte, olha, essa é a sua opinião. E, na verdade, a minha opinião a seu respeito não pode ser maior do que a sua. Mas quando não há unidade em você, qualquer um que se aproxima tem uma opinião mais forte do que a sua. E aí você fica abalado, alguns ficam deprimidos, outros ficam desistidos, outros ficam, refém dessas situações. Segundo, vamos lá, alguns benefícios do poder da unidade. A maior segurança para dizer não sem medo de ser rejeitado. Quando você tem unidade com você mesmo, você vai aprender a dizer um não. Tem gente que não sabe dizer não porque ela tem medo de rejeição. Ele está morta ali, está morta, mas ela fica, não, se eu falar não, puxa, ela vai ficar chateada. Nós temos que aprender a dizer não. Você já trabalhou o seu não na sua vida? Dizer não? Então ali, a maior segurança para dizer não sem medo de ser rejeitado ou sem medo de ser rejeitada. Aí eu não sei falar não para ninguém. O que está por trás dessa resposta? Uma pessoa que realmente gosta de servir? Não. Uma pessoa que tem dificuldade com rejeição. Quando alguém disser assim para você, eu não sei dizer não para ninguém, não fique iludido. Nossa, que pessoa maravilhosa. É o próprio Jesus Cristo. Está servindo todo mundo. Não. Geralmente quando a pessoa diz que não sabe dizer não para ninguém, é porque ela tem sérios problemas de unidade com ela mesma. Então ela depende sempre do elogio, da aprovação do outro, porque ela tem medo. Terceiro, vamos lá, terceiro benefício. A autoconfiança para tomar decisões, considerando sempre a vontade de Deus. Tem gente que quando ela não tem unidade com ela, está sempre empurrando com a barriga. Amanhã eu decido, amanhã eu resolvo. Eu estou muito insegura no que eu faço e não faço. Porque não há unidade entre você, com você. Às vezes as pessoas chegam, os pastores que estão aqui são especialistas nisso. A pessoa marca o gabinete porque ela quer que a gente tome a decisão por ela. Ela conta o problema e vira para mim e diz assim, apóstolo, o que eu faço? O que você acha que você deve fazer? Eu sempre faço uma devolutiva. O que você pensa que você deve fazer? Então, quando você não tem o poder da unidade agindo em você, você tem dificuldade de tomar decisões, autoconfiança. Não, vou tomar essa decisão. E, gente, tomar decisão não quer dizer que vai dar certo. Tem decisões que você toma ouvindo a vontade de Deus e que você vai passar por aquela experiência porque Deus quer te ensinar algo naquela experiência.
Já imaginou que maravilha seria a nossa vida se todas as decisões que nós tomássemos fossem acertadas? Já imaginou como é que o mundo ia ser maravilhoso? Hein? Todas as decisões que você tomou na tua vida deram certo. Não funciona assim. Por exemplo, Jesus orou por 12 discípulos. Orou ou não orou? Jesus orou, ele passou a noite lá orando. Pois bem, na equipe dele tinha um Judas. Na equipe dele tinha um Pedro. Aí você imagina, um trai, um nega e 10 foge. Será que ele orou certo mesmo? Hein? Fala a verdade, hein? Se fosse você, rapaz, como é que ele ora? Consegue um para negar, um para trair e 10 para fugir. Ele tinha que passar por essa experiência, mesmo debaixo da vontade de Deus. Então, a experiência na minha vida que eu não gostei de passar, mas eu tive que passar. Há experiências que você vai passar e que você diz, puxa vida, o que eu posso aprender com isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês, mais um. A Bíblia diz que Jó sacrificava pelos filhos. E ele disse, pode ser que eles tenham pecado. Então Jó não sacrificava porque eles tinham pecado, ele sacrificava por prevenção. Jó era um médico que gostava do tratamento preventivo. Então ele dava lá a ivermectina, a cloroquina. Ele ia ser chamado na CPI dessa daí, para dizer por que ele gosta do tratamento preventivo. O tratamento preventivo de Jó contra o pecado levou Jó de ver os 10 filhos morrerem? Agora vamos ser honestos. Bem honestos agora. Com você mesmo. Você sacrifica pelo teu filho, pelos teus 10 filhos, todos os dias. Vai lá, sacrifica, mata os animais. E de uma tacada só, tu vê 10 filhos morrendo. Fala a verdade. Como é que ficaria você com você mesmo? Meu Deus, onde é que eu errei? Onde é que eu falhei? Hein, você que está aí assistindo? Onde é que eu falhei? Então, quando você tem o poder da unidade agindo em você, você vai tomar as decisões considerando sempre a vontade de Deus. Ou seja, tem momentos que Deus vai deixar você ir por um caminho, e aquele caminho vai ser um caminho de tristeza, de choro, de dor. Ah, Deus, onde eu errei? Você não errou em lugar nenhum, você tinha que passar por essa experiência. Porque senão nós estamos preparados, e é o que Jó fala. Quando a esposa dele vira para ele assim, Jó, por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre em paz? Ele disse, como? Será que Deus não daria das coisas boas também as ruins? Quarto, uma visão mais abençoada em relação à vida e a si mesmo. Gente, que privilégio é poder viver. E que privilégio é ser uma pessoa como você. Você já parou para pensar? Que privilégio tem as pessoas que são suas amigas? Que privilégio tem a sua família, de ter você nessa família? Não, você é única. Não, você é único. Não, para pensar. Não é um privilégio. Não, mas não é um privilégio. Por exemplo, a pastora Jaqueline te ter como cunhada. Não é um privilégio. Não, pensa agora, pastor Salatiel, não é um privilégio ter uma esposa como a pastora Adriana? Perceberam? Então, gente, onde eu quero chegar com... Não é um privilégio, Maria Clara, ter um pai como eu? Diz que sim, Maria Clara. Mas é um privilégio ter uma filha como a Maria Clara. Então, mas gente, é um privilégio. Não é um privilégio ter um filho como Raul. Viu? Deus me livre e guarde, viu ela falando? Não, estou brincando. Nossa, rolou nossa. Rolou nossa. Ela falou nossa, gente. Pessoal, você que está assistindo, ela falou nossa. Não, Deus me livre e guarde, foi por minha conta. Mas, gente, é um privilégio. Então, quando você tem o poder da unidade, você tem uma visão mais abençoada em relação à vida e a si mesmo. Você é um abençoador. Eu não acredito que na sua existência alguém ainda não tenha sido abençoado por você. Mas, apóstolo, eu sou tão novinha. Qual a sua idade, Lívia? Meu Deus. 12 anos. Então, você é filha de quem aqui? Sua filha? Você sabia que em algum momento você já fez a sua mãe ficar chateada com você? Mas pense quantas vezes você traz alegria ao coração dela. Então, é aquilo ali, uma relação mais abençoada em relação à vida.
Em algum momento, teu pai disse assim, rapaz, está demais, hein? Mas em algum momento ele disse, que filhão eu tenho abençoado. Então, gente, tem aquilo ali, olha, quando você tem o poder da unidade agindo em você, você tem uma visão mais abençoada. Eu falho? Sim. Mas se houver o poder da unidade agindo em mim, eu vou dizer assim, eu erro mesmo. Mas eu também abençoo. E aí começa a ter um pouquinho mais de misericórdia comigo. Porque para todo mundo a gente tem misericórdia, reparou? A pessoa pisa na bola e te procura. O camarada pisou na bola e te procura. Você que é isso, rapaz? Levanta, vai lá falar com o Flávio. Pô, Flávio, cara, pisei na bola. Tá lá o Flávio, rapaz, que é isso? Levanta a cabeça, não é assim não. Quem nunca errou? Assim, quantas vezes você já disse isso para você? Quantas vezes você já bateu a mão na cabeça e disse assim, olha, eu também erro. Mas nem por isso eu vou parar. Então é o poder da unidade. Quinto, pode avançar. Eu estou terminando, gente. Sentir-se feliz com o sucesso de outras pessoas. Isso é uma outra característica quando o poder da unidade está agindo em nós. A pessoa te conta uma bênção, né? Diz, olha, eu acabei, sei lá, uma bênção, acabei de comprar um carro zero. Você está ali, doido para se livrar daquela lacraia. Quando você está com o poder da unidade, você diz, minha hora vai chegar. Bem, que você se alegra, né, com o sucesso, com a bênção do outro. Com a bênção do outro. Não é verdade? Eu vou dar um testemunho aqui. Eu me lembro que eu estava naquela luta com a Mariana para passar em medicina e tal. E nada, tenta daqui, tenta dali. Minha filha, o que você passou não tem condição de pagar aqui. Mas daí veio uma irmã e disse assim, apóstolo, eu nem te conto. A minha filha passou em medicina. Olha como é que é quando você não está com poder agindo em você na unidade. Eu falei, ela entrou o quê? Em cota? Ela disse, como é que o senhor sabe? Eu falei isso por quê? Porque eu fiquei feliz? Ou porque eu fiquei na bronca? Porque minha filha só estudou em colégio particular. Não teve e nem vai ter direito à cota. Depois eu pensei, fiz uma besteira, falei uma besteira. E eu não me alegrei. Por quê? Porque eu fiquei incomodado. Quantas vezes isso não já aconteceu com você? Quantas vezes você desviou de algo que você queria e alguém conseguiu, você não? Porque o poder da unidade não estava agindo na gente. Por outro lado, eu penso, graças a Deus que eu não posso pagar uma faculdade para ela aqui. Mas posso pagar lá onde ela está estudando, Paraguai, que bom. Então notem que sentir-se feliz com o sucesso de outras pessoas. Tem gente que não sente alegria. Se você está precisando de algo, e aquela pessoa chega perto de você e consegue aquilo que você está lutando há tanto tempo. Se você não tem o poder da unidade agindo em você, você se incomoda. E começa, às vezes, a desdenhar, a desqualificar. É ou não é? Sexto. Vamos lá. Usar o diálogo para resolver desentendimentos, gente. O poder da unidade te leva a conversar. Às vezes tem pessoas que dizem assim para você, mas você conversa muito. Você fala muito. Não. As pessoas que têm o poder da unidade agindo nelas, elas entendem o seguinte, olha, é pela conversa mesmo que a gente vai se entender. É pelo diálogo. Se você não está bem, se você não tem o poder da unidade agindo em você, você vai usar instrumentos e ferramentas de coerção, de imposição, de não conversar, de não dialogar. Sétimo, penúltimo, vamos lá, para o pessoal ficar animado. Se amar e buscar ser sempre a melhor versão de si mesmo. Lembra que eu falei no início? Ele está procurando. Paulo diz, olha, eu prossigo para o... Então, quando eu começo a entrar em harmonia comigo, meu irmão, eu tenho o seguinte, olha, eu estou melhorando a minha versão. Hoje eu sou... Eu acho que foi aquela pregadora Ruth Catala, que ela, quando esteve lá na igreja, ela falou essa frase. Você tem que ser a melhor versão de você mesmo. Acho que foi ela que falou isso. Não foi? Pois é, ela falou isso, eu fiquei impactado com essa frase. Está aí, uma frase que a gente tem que levar para o resto da vida. Procurar ser a melhor versão de você mesmo. Então, o que você melhorou nesse tempo de pandemia? É aquilo ali, ó.
Se você tem poder da unidade agindo em você, você vai se amar e buscar ser sempre a melhor versão de você mesmo. Então, que motivos você tem para não se amar? Quando você não tem o poder da unidade agindo em você. Quando você se vê, não, peraí, eu não gosto do que eu sou. Então procura sempre melhorar a sua versão. Eu, por exemplo, na minha versão 5.2. Você deve estar na sua versão o quê? 5.4. Agora pare para pensar. Quantas versões já pararam? E você está aí, ó. Hein? Agradece aí, porque essa versão que você está hoje é melhor do que no ano passado. A Carol me fez uma pergunta na entrevista dela, aquela entrevista bombástica. Aliás, foi alguém que fez essa pergunta, né? O que o Alexandre diria se pudesse voltar? O Bruno, aquela pergunta, né? O que o Alexandre diria se ele pudesse voltar 20 anos atrás e se encontrar com o Alexandre? Para mim mesmo. Pois é. Na verdade, eu ia dizer muita coisa. Vou te contar uns segredos. Para tu não errar o que tu vai errar. Mas em especial, assim, aquela na hora ali, não perca a essência. Continua sendo o que você é. Não procura querer passar por cima das pessoas, pisar nas pessoas. Então, eu creio que aqui está um segredo para você. Você hoje é a melhor versão do que você foi ano passado. Não é verdade? Quando você olha a Maria Clara e diz assim, meu Deus, com 12 anos, quanta bobeira, eu chorava. Minha mãe falava, não. Hoje ela já, mãe, por quê, mãe? Ela tenta dialogar, mas não é verdade? Não é assim? Quantos anos você tem? 9 anos. Uma vida vivida. 9 anos, meu Deus, com 9 anos, o que eu fazia? Mas você já é uma filha melhor do que quando tinha 6 anos. Não é verdade? Ó, tá falando, vendo? Então, gente, por último, vamos lá. Tinha muito para colocar aí, mas vamos fechar aqui. Humildade para reconhecer erros sem medo de parecer inferior. Gente, quando há o poder da unidade agindo em nós, você vai reconhecer os seus erros sem ter aquela coisa assim, o que vão achar? O que vão pensar? Então, quando você tem o poder da unidade agindo, você se permite dizer o seguinte, olha, eu errei, vamos recomeçar. Vou refazer, vou recomeçar. E nós crentes temos um problema sério, né? Nós carregamos esse estigma que se errou não tem mais jeito. Mas logo você, apóstolo, mas logo você, irmã, logo esse homem tão consagrado. Pois é, nós temos essa ideia. Para piorar a nossa situação, nós jogamos um peso em cima de nós mesmos, reparou? Aquele irmão disse, eu esperava isso de todo mundo, menos de um levita, pronto. E isso parece que pesa ou não pesa? Às vezes dá inveja do cara lá do mundo, né? Pô, esse cara do mundo. E tem a ver com aquilo ali, ó. Ser humilde para reconhecer os seus erros sem medo. Então, já imaginou uma vida assim? Com esses 8 itens na sua vida? Hein? Que maravilha que ia ser? Privilégio que ia ser? Pois é, gente. Agora, isso é um processo que começa quando eu me aprofundo no meu relacionamento com Deus. Quando eu faço esse caminho de volta para o Éden. Quando eu começo a entender o seguinte, o quanto eu estou mais íntimo de Deus hoje. O quanto eu estou mais envolvido com Deus. Então, eu preciso me unir a Ele, estar em concordância com Ele. Para quê? Para que a nossa persona, nossa pessoa, a nossa unidade como igreja, a nossa unidade como família. Lembra lá de Malaquias? Eu converterei o coração do pai ao filho. E converterei o coração do filho ao pai. Eu converterei o coração da esposa ao marido. Eu converterei o coração do marido à esposa. Então, quando nós entramos nessa unidade com Ele, quando você entra nessa unidade com Ele, aí você começa a ver o poder da unidade agindo na sua vida. Agindo, então nós somos... E por quê? Primeiro, se nós somos um com Ele, o seu reino estará em nós.
a sua vontade vai ser a prioridade. Nós não vamos ter dificuldade de entender a palavra, de praticarmos a palavra. E a Bíblia nos mostra, lá em Gênesis capítulo 3, eu acho que está aí, Gênesis 3. Vê se não está aí. A Bíblia diz que o pecado trouxe a desunião do homem consigo mesmo, com Deus e com o próximo. Olha ali, ó. Ao ouvir a voz de Deus, Adão, em desarmonia com ele mesmo, por causa do pecado, disse: tive medo e me escondi. Quando nós não temos unidade com Deus, gente, nós também não temos conosco. Nós tomamos as decisões pelo medo, pela angústia, pela ansiedade. E aí, ao invés de corrermos para Deus, nós corremos de Deus. Ele disse: olha, eu corri, eu fugi, olha lá, eu me escondi. E desde então o homem sem unidade consigo mesmo vive com medo e se escondendo. A segunda coisa interessante, vamos lá, pode passar, o segundo. Ao ouvir a voz de Deus, Adão fugiu da unidade que tinha com Deus. Ouvia a tua voz no jardim, a mesma voz que ele ouvia todos os dias. Mas no dia que ele pecou, o poder da unidade acabou. E aí ele foge. Ele corre de Deus. Ele fugiu da unidade que tinha com Deus. E aí Deus pergunta: mas Adão, quem te falou que você estava nu? Quem te disse isso? Eu não te falei. Deus sabia, gente. Quem tinha falado para ele? Sabia. Quem tinha falado para Adão foi o Adão caído. Terceiro, a serpente não falou, a Eva não falou, mas o Adão caído começou a falar. O Adão desunido que estava dentro dele. Ao ser questionado por Deus, Adão revela que está sem unidade com Eva. A mulher que me deste para estar comigo. E aí começa, e amanhã eu vou falar sobre isso, o problema da nossa unidade. Foi esse irmão que o Senhor me deu para estar comigo. Foi esse diácono aí, esse pastor, esse apóstolo. Foi o Senhor que me deu, eu não pedi. Por isso que eu não vou com a cara dele. Para pensar, irmãos. Quem na igreja você pediu para estar com você? Então como é que você acha que vai amar todo mundo na igreja? E vai ser amado? Não é verdade? Não. Sabe uma coisa? Você orou alguma vez e disse: Senhor, me dá a Jace para a gente caminhar junto? Não, fica tranquilo. Ela também não fez isso. Pastor, Deus, eu quero a pastora Jaqueline para caminhar com ela. É aquilo ali, gente. Olha o poder da unidade que nos divide. Que quando não opera em nós. Foi essa igreja aí que o Senhor me deu. Foi esse pastor aí que o Senhor me deu. Foi esse líder aí que o Senhor me deu. Foi esse liderado aí que o Senhor me deu. Isso é para amanhã. Para hoje, basta você começar a sair daqui e se amando. Ou entrando em harmonia com você. Então, gente, não é da noite para o dia. Ó, vamos lá. Eu não acredito que você vai sair daqui. Oi, não vou nem dormir. Por quê? Porque eu estou me amando tanto. Não acredito. Não acredito que o Caio vai voltar para o quarto falando assim: meu Deus, oh Senhor, sou lindo demais. É um processo. Viu, Leilane? É um processo. É um processo. E nós vamos aprender esse processo hoje. Nós vamos aprender, é um processo. É um processo, grave isso. Eu quero deixar muito claro que é o seguinte: é um processo de autoconhecimento. Você se conhece? Você procura parar para pensar em você? Meu Deus, o que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje que eu não deveria ter feito? O que eu fiz hoje que eu fiz bem feito? Você quer ver um teste? Quem aqui pode dizer algo que fez hoje, mas que você... Olha, eu fiz bem feito. Jogou ping-pong hoje você? E jogou bem? Bem? Então, jogou bem ping-pong. Foi bem feito. Comeu? Comi bem, apóstolo. Direitinho. Quem tirou a tarde aqui dormiu, olha, dormiu. E dormiu bem. Talvez você diga assim: apóstolo, olha, tem muito tempo que eu não fazia isso. É isso mesmo? Olha aí.
Isso é autoconhecimento. Você se permitiu dormir. Se é aquela culpa, meu Deus, vou dormir à tarde. Não, isso é autoconhecimento, gente. Então você parou para pensar, olha, eu fiz algo que eu não faço há muito tempo, eu dormi. Fui dormir bem. Poxa, apóstolo, hoje eu fiz, sabe o quê? Bati um bom papo, uma boa conversa, fiquei ali conversando. Eu vi que lá em cima, não era a roda dos escarnecedores, dos fofoqueiros, mas montou um clube ali em cima de bilhar, né? A turma ali jogando sinuca, não estava ali? Estava vendo bate-papo, pessoal rindo, conversando, estava mesmo? Quanto tempo fazia isso? Isso é autoconhecimento, gente. Tem a ver com o que eu quero ministrar ao seu coração, já estou ministrando. O desenvolvimento também de uma relação com Deus. É um processo. Eu conheço Deus hoje mais um pouquinho do que eu conhecia ontem. E tem uma coisa que nós vamos tratar aqui hoje chamada de auto-perdão. Você tem que aprender o auto-perdão. Sabe qual a maior dificuldade que eu encontro nos crentes quando eu aconselho? A capacidade de perdoar a si mesmo. E não precisa balançar a cabeça não, nem me responder, só responde com a sua alma. Você é uma pessoa que se perdoa fácil? Você quando para pensar assim, auto-perdão, é que eu me perdoo fácil? Ou eu sou consumido por culpa? Por isso você que está assistindo aí, pare para pensar também nisso. Você tem facilidade de se auto-perdoar? Ou você se consome por culpa? Então agora sim, gente, vamos lá. Acredito que agora é hora de lermos a Bíblia. Gênesis capítulo 41, versículo 47 ao 52. Nós vamos falar da história de um homem muito conhecido chamado José. E vamos ver José agindo como um baita crente que ele era. E esse foi o problema maior de José. É que ele precisava tomar algumas atitudes e não estava tomando. Então vamos lá. Gênesis 41. E diz assim: foi Faraó e disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade, o quê? Sobre toda a terra do Egito. Muito bem. Vamos para o 46. 46. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu em abundância. José juntou todo o mantimento e houve na terra durante 7 anos, e guardou os mantimentos do campo ao redor. E assim José juntou muitíssimo cereal. Eu estou dando um histórico de José. Com a areia do mar, perder de conta, né? Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, veja só, hein? Ao primogênito, nasceu o menino. Ele disse, o nome desse garoto vai ser Manassés. Olha que coisa bonita, hein? Manassés. Deus me fez esquecer toda dor, todo trabalho, todo sofrimento que eu enfrentei na casa de papai. Deus me fez esquecer que me jogaram na cova, que me ofereceram como escravo. Deus apagou da minha memória. Deus fez uma obra maravilhosa naquele subir na montanha. Eu fui renovado no Curados para Curar. Passei pelo encontro com Deus. Gerei Manassés. Todo mundo que sai de um evento desse sai com Manassés gerado. É ou não é? Pega o microfone lá na frente. Irmãos, eu quero falar algo aqui para você. Voltando no encontro com Deus. Eu gerei o Manassés nesse encontro com Deus. Aí a turma da equipe chora. Você está sentado lá também e chora. Meu Deus, que coisa linda. Mais um Manassésinho na igreja. É ou não é? Voltou do Curados. Eu não estava lá domingo. Teve lá, o pastor Latiel? O pessoal subiu? Teve Manassés sendo gerado lá? Alguém gerou Manassés? Ixi! Assim uma maternidade, é ou não é? Hein? Que tinha de gente... Olha aqui meu Manassésinho. Olha aqui o meu... Você até esqueceu do temporal. Era tanto Manassés naquele altar.
É ou não é? Você olhou e disse, meu Deus, que coisa maravilhosa. Deus me fez esquecer. Olha, Deus me fez esquecer aquela rejeição. Deus me fez esquecer aquele abandono. Deus me fez esquecer isso. Beleza. Aí como que tá bom? Vai melhorar? Ele gerou um segundo filho. Olha lá. Hein? E aí o segundo filho, diz o texto aí, deu o nome de Efraim. Porque Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Muito bem, gente. É aqui que entra a nossa conversa de hoje, a nossa ministração. Como se vive quando o poder da unidade não opera em nós? Quando não há o poder da unidade operando em nós? Gente, uma das coisas que a gente vai aprender na caminhada com o José é que ele falou meias verdades. Qual é a meia verdade e qual não é a meia verdade? A meia verdade é que ele realmente prosperou na terra da aflição dele, porque o cara saiu do calabouço lá, do presídio, para se tornar a segunda pessoa do Egito, e você começa vendo que ele que se destaca não é a condição emocional dele, mas é a condição próspera. Quem poderia no reino ter tamanha capacidade como esse homem? Então, José falou uma meia verdade quando ele nomeou o menino de Efraim. Mas ele não falou a verdade quando ele nomeou Manassés. Ele não disse a verdade. E é aí que começa toda a história. Por quê? Porque José levantou uma cortina para si mesmo. José resolveu criar uma cortina, uma fumaça, por uma situação que ele não conseguia resolver. E nessa cortina ele tenta esconder o que está lá dentro ferindo. E isso é o problema de muitos crentes. Como ele não consegue restaurar o poder da unidade, ele cria aquela cortina. E aí, como é que está? Ah, irmão, estou bem. Olha, com Jesus tudo é maravilhoso. Mentira. Está na crise. Ah, com Jesus é o poder da unidade que falta nele, gente. E aí, as marcas que estão lá atrás, José usa algo interessante, porque ele vai, primeiro, quem vive com unidade, quem vive sem unidade consigo mesmo, vive espiritualizando dores que devem ser tratadas. E isso nós sabemos fazer com muita habilidade. Nós somos especialistas em transformar dores em Manassés. Tive um problema com você, Deus me fez esquecer o desentendimento que eu tive com o irmão Márcio, mas eu não posso estar no mesmo lugar que ele. Deus me fez esquecer, Deus me fez Manassés com a irmã Kelly, mas ela vai subir na montanha? Vai, mas então eu não vou. Irmãos, nós espiritualizamos dores que não podem ser espiritualizadas, que Deus não vai resolver com gestação, com Manassés. Então essa pessoa que Deus usa, José deixou de ser próspero? Claro que não. José deixou de ser abençoado? Não. José deixou de ser abençoador? Também não. José deixou de ter uma família abençoada? Não, mas ele espiritualizou algo que não podia ser espiritualizado, e nós fazemos isso. Porque nós não sabemos trabalhar o poder da unidade em nós. Então o que nós vamos fazer? Vamos espiritualizar. Eu não consigo viver bem comigo mesmo, eu vou espiritualizar. E como é que você sabe que ele espiritualizou? O cara disse que tem um filho, e que se chama, como é que é? Deus me fez o quê? Deus apagou, Deus me fez esquecer todo o sofrimento. Pô, os irmãos vêm ao Egito, ele reconhece, manda prender todo mundo. E aí? Você diria que Manassés foi um bom nome para o filho dele? Quando ele olhou e disse, aquele ali é Simeão, aquele ali é Levi. Dan, Naftali não vale nada, Zebulon também não fez nada por mim, Judá também manda prender todo mundo. E aí? E aí que José está vivendo, mesmo que nós vivemos, nós ficamos espiritualizando aquilo que Deus não mandou espiritualizar. Então quem vive sem unidade consigo mesmo, vive espiritualizando dores. José deu o primeiro nome Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer todo o sofrimento. Manassés quer dizer aquele que faz esquecer.
Ele pega aquele menino no colo, deve ter sido um garoto bonito, parrudão, hein? Ele diz, esse menino vai chamar o desejo da minha alma. Esse menino vai chamar-se a minha vontade. Eu vou botar o nome dele de Manassés. Aí a esposa deve ter, coitada, lá pensado, mas Manassés quer dizer o quê? Manassés, no meu idioma, na minha terra, quer dizer, Deus me fez esquecer. Eu quero esquecer da minha história. Eu quero esquecer das minhas dificuldades. Esse menino vai chamar esquecimento. Ele vai espiritualizar o seu problema. E, gente, quantas vezes nós queremos espiritualizar aquilo que não pode ser espiritualizado? Quantas vezes eu quero julgar para Deus aquilo que Deus disse, não, não, não. Eu não vou te abençoar com esse Manassés, isso aí é história tua. Você está empurrando para mim algo que você tem que resolver, algo que você tem que fazer. E aí é que vem toda a questão, gente. Porque quantas vezes, na nossa caminhada com Deus, nós estamos espiritualizando aquilo que Deus não mandou espiritualizar. Deus disse, não é para espiritualizar. Não é para espiritualizar. Eu não quero. E aí, quando eu olho para esse texto, eu vejo o seguinte, ó. Está ferido. Não se perdoa, está desunido e não conseguia viver em harmonia com ele mesmo. Então o que ele faz? Espiritualiza. Por que José não conseguia viver em harmonia com ele mesmo? Porque, gente, o cara foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelos irmãos, foi vendido como um escravo. E vocês acham que é só botar um filho no mundo e chamar de Manassés e que a coisa está resolvida? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque a gente está vendo a história de cima para baixo. Então, consegue ver a história. Quem olhasse para José do jeito que a Bíblia conta, veria nele alguém com alguma dificuldade ou um cara abençoado, próspero, um cara digno de ser imitado? Se você convivesse com José, o que você diria? Cara, esse cara chegou aqui no Egito sem nada, escravo, foi preso, esse cara agora ele é o segundo do homem. Pois é, mas ele não tinha unidade com ele mesmo. Tudo estava vivo. E ao mesmo tempo, tudo estava enterrado na sua alma. Então Deus te trouxe aqui, Deus está falando com você agora o seguinte, olha, você não veio para subir na montanha para espiritualizar aquilo que você tem que resolver. Você não veio para subir na montanha para voltar e dizer, irmãos, eu tive no subir na montanha, olha meu Deus, foi o Manassés que nasceu. Deus disse, não. Eu não vou fazer nenhum Manassés nascer em você. E subir na montanha, eu quero que você se resolva. Nós temos que parar com essa mania. Quem me resolveu foi o curado. Quem me resolveu foi o encontro com Deus. Quem me resolveu foi o encontro de destino. Quem me resolveu... foi... Não. Não espiritualiza aquilo que você tem que administrar. Não espiritualiza, não empurra para Deus aquilo que você tem que resolver. Segundo, quem vive... Vamos lá. Quem vive sem unidade consigo mesmo, vive de disfarce, buscando esconderijo para 2 exceções. Olha lá. José reconheceu seus irmãos logo os que viu, mas agiu como se não conhecesse. A Bíblia nos mostra que ele se disfarçou, gente. Toda alma machucada, toda pessoa desunida consigo mesmo, não se deixa revelar. Ela tem uma alma bem maquiada. Ela tem uma alma que você chega a ficar com inveja. Você, poxa, eu queria ser tanto aquela irmã não para de trabalhar, aquele irmão não para. É uma alma bem vestida, é uma alma bem mascarada, mas é uma alma que não tem unidade consigo mesmo, não tem paz consigo mesmo. É uma alma que não se permite ser tratada. Então, quando você não tem unidade com você mesmo, você até passa por esses encontros, gera Manassés, mas você diz o seguinte, mas que diacho de Manassés é esse que ele gerou, que ele não muda? Que ela não muda, que ela se disfarça. Gente, se Deus o fez esquecer, quando ele olhou os irmãos e disse, pessoal, sou eu, José. Mas a Bíblia diz que ele se disfarça. E olha que já tinha nascido Manassés, hein? Então há algo muito precioso na palavra do Senhor. Muitas vezes, quando você vê, escuta isso que eu vou lhe falar, tome cuidado com pessoas que têm uma espiritualidade excessiva. Tome cuidado.
Quando você encontra aquela pessoa na igreja que ela quer ser mais crente do que o próprio Espírito Santo, tome cuidado com ela. Tome cuidado que você está diante de alguém bem maquiado. Tem gente que às vezes eu brinco, ela deve ter... Eu não sei, mas o apóstolo brinca muito. Tome cuidado. Eu vou aparecer na sua memória. Eu não te falei? Bem maquiada, ada, bem vestida, ida. Você vê aquela pessoa que às vezes está numa rodinha, conversando, batendo papo, descontraído. E ela, irmão, você é coisa para o irmão falar? Aí exorta na frente de todo mundo. Pode ter certeza que você está diante de um maquiado. Porque a pessoa, quando ela tem uma espiritualidade, ela tem o seguinte: eu não vou envergonhar ninguém em público. Depois nós chamamos no cantinho. Pô, meu amado, eu estou até sem jeito de falar com você, mas vigia naquela brincadeira. De repente tem um irmão ali mais fraco na fé. Ele sabe fazer a coisa porque a alma não é maquiada. Então tem gente que dá uma chamada na gente. Eu já vivi isso. Vocês não sei se, tomara que vocês nunca tenham passado, mas eu já vivi. Aquela pessoa fala, o irmão brinca muito. Hoje eu entendo que é uma alma o quê? Maquiada. Tem gente que só vive exortando a gente. Dá-lhe cada uma. É isso mesmo? Mas vive gerando Manassés. Deus me fez esquecer. Segunda coisa que me chama a atenção, ó. Como é que o cara esquece e não se dá a conhecer? Que diacho de esquecimento é esse que te faz ficar disfarçado? O que é isso? Terceiro, gente. Como se vive quando não há o poder da unidade operando em nós? Quem vive sem a unidade consigo mesmo, vive reagindo, dominados por ressentimento. O texto diz que ele fala asperamente. Olha lá. E lhes falou, de onde vocês vêm? Responderam ele da terra de Canaã para comprar comida. Gente, ele sabia. Ele conhecia. E aí volta a te perguntar, como é que o camarada tem um Deus que faz esquecer, espiritualiza o negócio, e lhes fala de maneira áspera. José não viu os irmãos há muitos anos, gente. Será que não tinha saudade? Será que não tinha curiosidade de saber como é que estava o pai? Alguém que gerou aí o Manassés, logo alguém que, sabe, a gente não vê lágrima em José, a gente não vê dor em José, a gente não vê saudade em José. A gente não vê nesse José aqui uma preocupação, porque ele não está em unidade com ele mesmo. Aliás, ele agora não é nem mais José, agora é Zafenate Paneia. Ele perdeu a unidade com ele mesmo. O próprio faraó se encarregou. Não, você não tem uma cara de José, não. Você agora é Zafenate Paneia, o salvador do mundo. Olha o coração, como é que ele está desunido com ele mesmo, cheio de amargura. Ao contrário disso, se ele realmente tivesse gerado Manassés, ele disse, Mano, sou eu! Eu sou aquele que vocês... Puxa vida! Por que a gente não vê isso? Por que nós não encontramos isso? Porque ele está desunido. A minha pergunta para você nessa noite aqui é: como é que anda você? Tem algum ressentimento que anda lhe dominando e você está escondendo isso? E não adianta, todo ressentimento que te esconde vai fazer você uma pessoa áspera. Todo ressentimento que eu guardo aqui me torna áspero, me torna na defensiva, me torna agressivo. Todo ressentimento que você não administra. Quando é que... Pense agora rapidinho aqui. Como é que você reage quando você encontra alguém que te feriu? Se você está curado, se você passou lá pelo curados para curar, não é porque não abraça. Você não voltou do encontro com Deus? É porque não há o poder da unidade agindo em você. Então, como é que é a sua reação, sabe? Diante de uma pessoa que fez mal a você. Você encontra uma pessoa que te fez mal lá. Uma pessoa que, sabe, te deu uma pernada, pegou um dinheiro, não pagou, falou mal de você, ajudou aquela pessoa, ajudou, e aquela pessoa só fala mal de você. Tem a ver com aquilo ali, gente, ó. Está dominado por ressentimento. E está dizendo para todo mundo que já não é mais a mesma pessoa. Quarto, vamos lá, vamos ter que terminar. Como se vive quando não há poder da unidade? Quem vive sem unidade consigo mesmo fica descaracterizado por conta das frustrações.
E retirando-se deles, diz o versículo 24, que ele chorou. Por que ele não chorou na frente? Tenta responder essa pergunta. Por que ele não chorou na frente dos irmãos? Por que ele não abriu o berreiro? Esse choro aqui não é de saudade não, gente. Esse choro aqui é de dor. Esse choro aqui é de revolta. Esse choro aqui é de falta de unidade consigo mesmo. Quando você não tem unidade com você mesmo, você vive agitado dentro de você o tempo todo. Qualquer coisa te incomoda, qualquer coisa te perturba, qualquer coisa te chateia. Então ele sai da presença dos irmãos e vai chorar porque não há unidade com ele mesmo. Ele se lembra dos sonhos que Deus tem para a vida dele, com certeza ele se lembra. Mas, com certeza também ele se lembra do que os irmãos proporcionaram para ele, do que os irmãos fizeram com ele. E aí quem vive sem unidade consigo mesmo, vive aprisionado ao passado. Pode passar. Lembrando-se dos sonhos que havia a respeito deles. José falou, vocês são espiões. Deus nunca deu esse sonho para José. Me diga qual é o sonho que Deus disse, José, os teus irmãos vão te espionar. José lembrou dos sonhos, e quais eram os sonhos? Que ele crescia, os feixes se dobravam diante dele. Mas olha como é que alguém está mal consigo mesmo, quando alguém não tem unidade consigo mesmo, ela fica aprisionada ao passado. Meu amado, minha amada, o que passou, passou. Mas se você não consegue ter harmonia com você, se você não consegue ter unidade com você, o teu passado está mais vivo do que nunca, lhe regendo, lhe dominando. Lembrando-se dos sonhos que havia tido, nenhum dos sonhos. José viu os sonhos, todo mundo se curvando diante dele, e de fato o sonho estava se cumprindo, eles estão ali prostrados, e ao invés de dizer, glória a Deus, se cumpriu o sonho, ele disse, é agora que eu me vingo com Manassés e tudo, é agora que eu parto para a vingança. Olha lá, vocês são espiões, vieram ver os pontos mais desguarnecidos da nossa terra. Qual foi a vez que José sonhou com isso? Nunca. Ele sempre sonhou com os irmãos se prostrando diante dele. Então, quando o seu passado não está bem resolvido, ele não é passado, ele é mais presente do que qualquer outra coisa. E aí eu creio que Deus separou você para esse tempo aqui para fazer uma avaliação. Como é que eu sou comigo mesmo? Passado não resolvido é presente que não se administra. Quem não tem passado resolvido não sabe administrar presente. Está preso lá ao passado. E aí acontece isso no casamento. Se não houver, eu tive lá o atrito. Aí eu pensa que eu esqueci, apóstola. Em 2007 você fez isso. Pensa que eu esqueci, Alexandre, em 2012 aquilo que você fez. Passado não resolvido. É presente que você não vive. Está sempre trazendo, está sempre colocando. Eu não esqueço o que você fez. Ali, ó. Mesmo gerando Manassés, hein? Voltou lá do encontro com Deus. Irmãos, Deus mudou. Aí, eu não esqueço o que você fez. Mas tu não falou que deu um filho lá? Deus me fez esquecer tudo, rapaz. Naquela administração lá, que tu caiu lá. Você não falou que domingo aquela mensagem mudou você? Que nasceu o Manassés ali? Então... Gente, quanto? Agora, vamos caminhar. Como o Espírito Santo age para restabelecer o poder da unidade em nossas vidas? Vamos lá. Primeiro, ele faz com que José abra a caixa preta do coração dele. Nós temos que aprender a abrir caixa preta. A gente fica guardando aí aquilo lá dentro. A essa altura, José não podia mais se conter-se diante de todos que estavam ali. Gritou, façam sair todos. E assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. Aqui tem algo para você e para mim, amados. Nós temos que aprender o seguinte, tem coisa que não vai resolver com Manassés. É abrindo o coração para Deus e para a pessoa. Olha, eu preciso falar com você. Eu quero abrir meu coração para você. Não se resolve lá no altar dizendo, olha, Deus me fez esquecer. Eu não tive problema contigo? Então eu tenho que abrir a caixa preta do meu coração. Vou te chamar. Vamos sentar. Vamos conversar, Joanildo. Vamos conversar? Ele fez sair todo mundo.
botou, eu preciso abrir. Tem situações na tua vida que ela não entrou em paz ainda, porque você não sentou para conversar com quem tem que conversar. E aí você acha que eu vou dar a solução, que o outro que vai dar, que o outro que vai dar. Se você tem um problema com alguém, essa caixa preta tem que ser aberta com ela. Quando o avião cai, qual é a preocupação de toda a companhia aérea? Vamos procurar o quê? Porque a caixa preta revela aquilo que os pilotos conversavam durante o voo. Eles não estão preocupados em que a tripulação conversava, eles não estão preocupados em que os passageiros conversavam. Nós queremos saber da caixa preta. E isso para mim foi muito forte, gente. Porque José agora conta para os irmãos como ele estava ferido, como ele chegou ferido no Egito. Como ele chegou ferido. Aqui ele decidiu ser curado. E aqui tem uma palavra para você nessa noite. Tem situações na sua vida que enquanto você manter disfarce de crente, jeito de crente, postura de crente, e não abrir a caixa preta, você não se resolve. Então nessa noite, peça ao Senhor, Senhor, eu preciso abrir a caixa preta do meu coração com a pessoa tal, com a pessoa tal. E se você muitas vezes não tiver essa coragem, o processo de cura, de restauração, não começa. Enquanto você não decide falar a verdade para aquela pessoa. Quantas vezes no gabinete eu atendo a esposa que está na crise com o marido e ela diz, eu não sei o que fazer. Sabe sim, você tem que abrir a caixa preta para ele. Ah, eu não sei o que eu vou fazer com ela, tem que abrir a caixa preta. O que eu tenho visto é que muitos casais conseguem ficar dentro de casa e levar para o... É a bateria? Não tem problema, me dá aqui. Muitos casais estão literalmente afundando, porque não conseguem ter essa abertura de caixa preta. Muitos filhos com o pai. Você já abriu a sua caixa preta para você mesmo? Você já conseguiu em algum momento conversar com vocês assim, poxa, eu preciso melhorar nisso, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Por que eu estou agindo assim? Por que eu estou reagindo dessa maneira? Por que eu estou chateado, fico chateado quando eu vejo rounds? Por que eu fico aborrecido? Então, nessa noite, pede a Deus isso, Senhor, me ensina a abrir essa caixa preta. Eu falo da minha situação com A, eu falo da minha situação com B, com C, mas eu não falo com a pessoa que é a responsável. Comento por alto, digo que Manassés nasceu. Então, quando a caixa preta é aberta, os sentimentos são expressados sem reservas. Versículo 2 do 45, olha lá. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Deus te trouxe esses dias aqui para que você tenha esse tempo com Ele aí. Procura um cantinho desse aqui. Vai você e Deus só ali. Senhor, deixa eu abrir meu coração. Senhor, eu vou falar uma coisa para o Senhor. Eu estou chateado com fulano mesmo, assim. Bota para Deus. Você tem que aprender o valor do desabafo. É melhor do que a murmuração. Deus respeita desabafo, mas odeia murmuração. A gente tem que aprender a desabafar. A gente não está vendo José mais murmurando, ele está chorando. Então, a caixa preta foi aberta. E eu creio que Deus deseja fazer isso aqui hoje, essa semana com você aqui, esses dias. O que está no teu coração? Para de espiritualizar. Para de ficar bancando que é o cara mais crente da igreja. A mulher mais crente. Para de ficar gerando Manassés aí para o apóstolo. Ele está achando que você é uma parideira de Manassés. Se resolve com Deus, que mamado. E se essa pessoa está aqui, se resolva com ela aqui. E se ela não está aqui, você vai pedir a Deus esses dias, Senhor, eu quero me encontrar com essa pessoa. E eu vou abrir a caixa preta do coração para ela. Porque senão o poder da unidade não age em você. Segundo, ele fez José nomear aquilo que o deixou desunido com o seu passado, desunido com a família, desunido com o tempo, desunido com a história. Disse José a seus irmãos, cheguem mais perto. E quando eles se aproximaram, lhes disse, eu sou José, seu irmão.
aqueles que vocês venderam ao Egito. Distância não trouxe harmonia para José. Ou seja, você não melhora com você mesmo porque você se distanciou de alguém que você não gosta. O tempo não gera unidade com você mesmo. O tempo não foi capaz, o esquecimento não trouxe harmonia para José. Não trouxe. Quando eles se aproximaram, José, eu sou José. O tempo chegue mais perto. Ser cheio do Espírito Santo não consegue... Gente, olha que coisa louca. Você ser cheio, você pode falar em línguas. Você pode rodopiar no manto. E mesmo assim continuar desunido com você. A Bíblia diz que o Senhor era com José. A Bíblia diz que o Senhor abençoava tudo que José fazia. E isso não foi suficiente para José sair de uma situação de desunidade com ele, de resolver o seu passado. Então, nesses dias, diga para Deus: Deus, eu sei que o Senhor me usa, eu sei que o Senhor me abençoa, eu sei que o Senhor me toma lá quando eu prego, quando eu canto, eu sei disso tudo, mas Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe do que eu estou passando, e isso não é suficiente para que eu entre em unidade comigo mesmo, para que eu me aceite, para que eu ame. Então, Senhor, eu vou tomar a decisão. Não vai ser o distanciamento, não vai ser o esquecimento, não vai ser cheio do Espírito Santo, que eu vou viver em harmonia comigo mesmo, ou vou ser cheio. Aliás, eu vou ter o poder da unidade agindo em mim mesmo. Oh, meu Deus. O próprio farol do testemunho, será que nós vamos achar alguém como este homem, que está o Espírito Divino nele? Então as pessoas te veem na igreja como aquele irmão, aquela irmã. Mas que irmã consagrada, hein? Que irmão consagrado. Meu Deus, quando aquele pastor prega, quando aquele apóstolo prega, quando aquele irmão canta, quando aquela irmã canta. Eu não sei se foi a igreja que subiu ou se foi o céu desceu. Fala a verdade. Isso é o suficiente para que você viva bem com você mesmo? Será que todo mundo que prega bem lá e desce pode dizer assim: opa, hoje resolvi meus problemas, estou bem comigo mesmo, estou com o poder da unidade resolvido, hein? Será que funciona assim, gente? Será que é desse jeito? Então eu gosto de olhar para esse texto. Vamos avançar um pouquinho, vamos? Deixa eu ligar aqui. Na hora que ele trava. Vamos lá. Pode avançar. Ele conduziu José para o território do perdão. O Espírito Santo levou José para isso. José, quando é que a gente chega no território do perdão? Quando José resolve nomear a sua dor. José disse: eu sou José, que vocês venderam para o Egito. Você é abençoada, mas o que o Espírito Santo anda mandando você falar? Você é o abençoado, é o ungido, é o capacitado. Meu Deus, Deus te usa aqui, Deus te usa ali. Que palavra que você tem, que louvor que você tem, como você representa bem naquela peça. Mas José disse: não, eu só vou ter unidade comigo mesmo quando eu for para o território do perdão. E quando é que começa o território do perdão? Eu sou José. Ele resolveu dar nome à sua dor. Eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Então, se essa compreensão, sabe o que acontece? A alma não se resolve. Sem essa nomeação, se você não sabe dar nome às suas dores, você tem que aprender com José: eu fui aquele vendido para o Egito. Eu sou aquela que fui abusada, eu sou aquela que fui humilhada. Por que quando chega naquele momento de Peniel, é que a gente começa a dar nome lá? Você que foi isso, você que foi aquilo, a gente escuta urro. Você já parou para pensar nisso? Quem já viu o Conto com Deus aqui, quando chega em Peniel, começa a dar o nome, a pessoa fala, você chega a regalar o olho. Por quê? Porque ali ela parou de gerar Manassés, e ali ela resolveu dar o nome da dor dela. Olha, meu nome aqui eu sou abusada, eu sou a vítima da pedofilia, eu sou o viciado em pornografia, eu sou o alcoólatra, eu sou o mentiroso. Aí a pessoa, ai meu Deus, ai Senhor.
E você disse, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Hein? Já viu isso no encontro? A gente se assusta, não se assusta? Diz assim, rapaz, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então Deus te trouxe aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Qual é a dor que você precisa nomear? Qual é a dor que você precisa nomear? Vamos caminhar. O que desfrutamos, e aí eu já vou concluindo a minha palavra nessa noite, até para dar tempo de você bater papo, conversar e refletir um pouquinho. O que desfrutamos quando o poder da unidade age em nossas vidas? Primeiro, você vai se reaproximar do seu passado sem dores. Todo passado que te faz, evita falar dele, é porque é um passado que não foi resolvido. Então nós reaproximamos do nosso passado sem dores. Disse José a seus irmãos, cheguem mais perto. A partir de José, disse, vem passado, vem para cá. Passado, chega aqui perto. Chega perto. E esse é o primeiro sinal do poder da unidade agindo em você. Você não tem mais dívida com o seu passado. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então o primeiro sinal de que você está tendo o poder da unidade agindo em você é quando você não tem mais problema nenhum com o seu passado, não tem mais pendência, aconteceu. Mas Deus me resolveu, cheguem mais perto. Eu não sou aquele egípcio que acusou vocês de espionagem. Eu não sou Zafenate Paneia, chegue mais perto, eu sou José. Eu não tenho mais nenhuma pendência com o meu passado, não tenho mais nenhuma dificuldade com o meu passado. Chegue mais perto. E Deus trouxe você esses dias aqui. Eu vou fazer com que todas as barreiras que você levantou para que o teu passado não fosse acessado, caiam. Você não vai resolver passado gerando Manassés. Você vai resolver passado recebendo o poder da unidade. Passou, Deus me perdoou e eu estou aqui no subir da montanha para me perdoar. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Você não tem dificuldade de receber o perdão de Deus? Tem? Não, não tem. Mas fala a verdade. Quanto de auto perdão você já deu para você mesmo? Eu me perdoo, me perdoo. Eu me perdoo por ter feito essa decisão. Eu me perdoo por ter feito essa escolha. Eu me perdoo por ter sido abusado. Eu me perdoo por ter sido humilhado. Eu me perdoo por ter sido traído, traída. Eu me perdoo. Eu me perdoo por ter sido rejeitado. Agora é o outro? Muito bem. É espiritual, gente, não tenha dúvida. Você está passando pela primeira vez na sua vida ouvindo sobre auto-perdão. E o problema de muitos crentes é que a gente é ensinado a gerar Manassés. Não, Deus me perdoa, apóstolo. Deus me perdoa. Apóstolo, eu voltei de lá outra pessoa. Eu acredito que Deus te perdoa. Mas a pergunta é, o quanto você já se perdoou? O quanto você diz, não tem mais dívida com o meu passado? Aquilo que eu fiz, já paguei o preço, já pedi perdão, e eu estou plenamente restaurado. Então essa noite é para você se perdoar, viu? Essa noite é noite de auto-perdão. Não tem essa história de, Senhor, eu quero te pedir. Não. Se você quer o poder da unidade agindo em você, você tem que se perdoar. Se perdoar pelo que você fez. Então isso para mim foi o que me impressiona. Porque o passado de José, segundo ele, quando ele tem um filho chamado Manassés, Deus me fez esquecer toda a glória. Deus me fez esquecer toda a honra, toda exaltação. O que ele diz? Deus me fez esquecer o quê? Todo o passado, toda a dor, toda a humilhação. Isso foi verdade? Foi. Deus fez, mas não fez. José que não fez a parte dele. E muitas vezes você quer empurrar para Deus aquilo que você tem que fazer. E essa é a noite para você se perdoar. Mas, Senhor, apóstolo, será que eu preciso e como? Porque você não acredita no perdão de Deus enquanto você não se perdoar. O perdão de Deus na tua vida vira um Manassés enquanto você não se perdoar.
Sabe quanto tempo o José ficou longe da família, gente? 13 anos. 13 anos. Imagina o que ele não remoeu em 13 anos. Imagina o que ele não guardou em 13 anos. Aí eu pergunto para você que está aqui. Ele deixou de ser abençoado em 13 anos? Deixou de ser usado por Deus? Deixou de ser abençoador? Mas ele não conseguia ter o poder da unidade com ele mesmo. Casou com a egípcia, se vestiu como egípcio, só não mudou essa natureza. Então, hoje, pare de andar como crente, ser como crente, viver como crente, se você não está se perdoando. Se perdoar. Diz para você hoje: Senhor, me perdoa. Eu tenho consciência que o Senhor já me perdoou. Eu não vou ter mais dificuldade desse passado. Eu não vou ter mais dificuldade daquilo que eu vivi, daquilo que um dia eu fui. Eu não vou ter dificuldade, Senhor. Segundo, nós passamos a entender o que desfrutamos. Nós passamos a entender os propósitos da nossa vida. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, por terem me enviado como escravo, por terem me enviado como coisa para cá. E aí ele diz: hoje eu sei que foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aqui tem uma palavra para você e para mim aqui. Tudo que você passou na tua vida de bom ou de ruim tem um propósito de Deus nisso. Por isso é que você tem que se perdoar. Mas apóstolo, eu fiz uma escolha errada. Amém. Aproveita para tirar a grande lição daí. Você não vai decidir mais por esse caminho. Mas eu não me perdoo porque eu fiz isso, eu fiz um aborto, eu fiz aquilo outro. Eu peguei o que não era para pegar, eu fiz o que não era para fazer. Você que tem que começar a nomear e dizer: espera aí, se Deus já me perdoou, por que eu não me perdoo? Então essa é uma noite para você sair daqui auto-perdoado, dizer: não, acabou, eu não posso tratar desse passado mais como algo que me fere, que me machuca. Está lá, Deus teve um propósito, foi por conta dessa queda, foi por conta dessa falha que eu me tornei um crente melhor. Não estou dizendo que isso justifica o que você fez. Eu não estou dizendo que Deus precisou usar isso para que você fosse a pessoa que você é. O que eu estou dizendo é que enquanto você não se perdoa, você não consegue ter o poder da unidade agindo em você. Então essa é uma noite de você se perdoar. Senhor, eu não quis fazer, eu pisei na bola mesmo, eu errei, eu falhei, mas eu já te pedi perdão e eu sei que o Senhor já me perdoou. Então eu não vou gerar Manassés, eu vou me perdoar. Eu vou voltar a ser o José que vocês conhecem, porque Deus usou essa situação. Eu não creio, irmãos, não creio que José orava assim: Senhor, me manda como escravo para o Egito. Não creio. Se você me perguntar, ele merecia? Também não creio que ele merecia. Mas aconteceu. E agora? Agora entenda que tudo que acontece na tua vida tem um propósito de Deus. Mas se você não se perdoa, você não consegue ter unidade com você mesmo. Você não consegue ter unidade. Consegue ser usado por Deus, mas fala a verdade, essa é a vida que você quer, ser usado por Deus para tanta gente, menos para você. Então nessa noite se permita ser usado por Deus para você mesmo, para você mesma. Pare de ficar falando para todo mundo, as bênçãos para todo mundo. Comece a falar para você: Senhor, eu hoje me perdoo. Eu hoje saio daqui sem dívida. Eu hoje saio daqui restaurada com o poder da unidade agindo na minha vida. Mas por quê? Porque quando o poder da unidade começa a agir, sabe o que Deus faz? Vocês já ouviram falar numa palavra reciclagem? O que é reciclar? Vamos lá. Quem é que pode me ajudar aí? O reciclar é retornar para o ciclo. Então lá do lixo, quando começa a reciclagem, eles começam a tirar o que pode ser o quê? Reaproveitável. É isso que o Espírito Santo faz com o nosso passado. É isso. Ele disse: olha, não se aflijam, porque tudo aquilo que vocês fizeram, o Espírito Santo reciclou. Tirou. Isso aqui presta. Isso aqui vai ser usado. Isso aqui. Então, esses dias aqui serão dias de reciclagem. Deus vai tirar do teu passado o que não presta, mas vai trazer de lá coisas que você tem que viver, porque foram propósitos dele para você.
Foram propósitos dele para a sua vida. Você crê assim? Você crê nisso? Então vamos lá, vamos terminar. Por último. Eu acho que não foi só o microfone que resolveu dar tilt não. Aqui também, viu? Mas vamos lá. Por último. O poder da unidade agindo é porta de entrada para a restauração familiar. Olha que coisa tremenda. Quando eu começo a me reorganizar comigo mesmo, quando o poder da unidade começa a agir aqui, eu começo a olhar para a minha família com outros olhos. Eu começo a olhar para o meu pai com outros olhos. Eu começo a olhar para a minha esposa, para a minha mãe, para o meu irmão, para a minha irmã com outros olhos. Então, quando o poder da unidade agindo, né, é porta de... Voltem depressa, ó. Voltem depressa, meu pai, e digam-lhe, assim diz o seu filho José. Deus me fez ser eu de todo o Egito. Vem para cá. Não te demores. Gente, é outro homem. Depois de 13 anos, por favor, fique em pé. Eu queria orar com você. Essa é uma noite que Deus está dizendo assim, Ele não sabe o que eu sei sobre a tua vida, mas eu estou usando a boca dele para que você se perdoe nessa noite. Então, o poder da unidade agindo é porta de entrada para a restauração familiar. Você sabe, eu comecei a estudar sobre constelação familiar. E qual é a ideia da constelação familiar sistêmica? A ideia é o seguinte, se você não se sente pertencente à sua família, ou seja, o sentimento de pertencimento, você nunca vai viver em harmonia com você. E é um ciclo que vai sendo transferido. Ou seja, se eu não me sinto pertencente à minha família, eu também não... minha família de origem, meu pai e a minha mãe, se eu não me sinto pertencente, provavelmente eu vou levar isso para o meu casamento. Vou levar isso para os meus relacionamentos. E eu não estou dizendo que uma coisa tem a ver com a outra, mas há algo lá que me chamou a atenção, que é isso aí, ó. Se eu não me perdoo, como é que eu vou gerar perdão na família? Então, se eu tenho dificuldade de me perdoar, como é que eu vou perdoar alguém da minha família? Se eu tenho dificuldade de me aceitar, como é que eu vou aceitar alguém? E isso vai ser porta para todos os relacionamentos. Todos os relacionamentos. O Freud vai dizer, o Freud vai dizer o seguinte, quando você vê uma pessoa fazendo algo que você recrimina, o nome disso é projeção. Você vê aquele defeito que você não suporta em você, na pessoa, e você... Mas por quê? Porque aquele defeito ainda está vivo em você, você não se perdoa. Então acontece isso muito na igreja. Eu não vou com a cara daquela menina, provavelmente ela tem um comportamento que você não suporta em você. Não vou com a cara daquele menino, provavelmente ele tem um comportamento que você não suporta em você. E tem a ver com aquilo dali, olha, se o poder da unidade não age em mim, se o poder da unidade não age aqui, eu não consigo estabelecer relacionamento com ninguém saudável. Eu vou estar sempre com o pé atrás. Então essa é uma noite para auto-perdão. Você não veio aqui para receber o perdão de Deus. Deus já te perdoou, tenha tempo. Você que anda gerando Manassés para dizer, Deus me fez esquecer, quando eu disse, não me envolva nessa história. Eu já te perdoei. É você que tem que se perdoar. E aí tem esse caminho todinho aqui que José percorreu, que você está percorrendo nessa noite, e vai percorrer amanhã e depois de amanhã. É esse caminho de você dizer, peraí, deixa eu me perdoar. Eu queria louvar o Senhor. Eu não vou falar, olha, você que tem um problema tal, vem para cá. Você, não. Mas se nessa noite você precisa se perdoar, e seja lá o que for, o Espírito Santo está dizendo para você, é com você que ele está falando. Então você vai sair do seu lugar e vai ficar aqui com Deus. E você vai começar a resolver esse passado aí, sem transferir para Ele. Você só vai dizer aqui, obrigado, Senhor, porque hoje eu estou me perdoando de uma situação que eu vivi, que eu não merecia ter passado, ou que eu mereci e o Senhor já me perdoou, ou que eu não mereci e o Senhor também já me perdoou, eu também estou perdoando. Então, você pode ter sido vítima de um abuso, você pode ter sido vítima de um engano, você pode ter sido vítima de uma traição, ou ao contrário, você pode ter sido um abusador. Não é sexual não, existem abusadores emocionais. Você pode ter sido alguém que traiu. Então eu não vou dizer, olha, você sofreu ou você fez. Não,
se você precisa se perdoar. Se perdoar. Você tem consciência que Deus já perdoou, mas você, quando volta lá atrás, no passado, bota uma máscara, faz um disfarce, muda a tua postura, fala asperamente, descarrega, e aí não tem jeito. Toda vez que o passado te visitar, lá está você mudando, se maquiando asperamente, até que você se resolve com o poder da unidade. Não, Deus já me perdoou e hoje eu estou me perdoando. Eu vou sair dessa reunião me perdoando. Vamos louvar? Vamos louvar? E eu quero te convidar. Você vai sair, vai ficar aqui, pode ficar em pé aqui, joelho. Eu preciso de uma situação que eu vivi no meu passado e eu quero sair daqui hoje me perdoando. Deixa eu orar primeiro. Senhor, não é fácil. Nós damos apoio para todo mundo. Quando alguém erra, nós falamos para essa pessoa: fulano, Deus já te perdoou, você tem que se perdoar. Mas eu sei, Senhor, que quando isso é com a gente, é muito mais difícil. E o diabo também sabe. E é por isso que ele mantém gente abençoada na igreja, abençoada no mundo, mas que não consegue se abençoar, não consegue se ver como bênção. José matou a fome de tanta gente, mas ele mesmo estava morrendo de fome por dentro. Então nessa noite, Senhor, é uma noite para o Senhor perdoar, porque o Senhor já nos perdoou, tem nos perdoado e vai nos perdoar. Mas essa é uma noite, Senhor, em que alguns aqui precisam de auto perdão. Traz esse para o altar, Pai, porque é a noite deles, em nome de Jesus. Amém. Pode vir. Eu queria orar com você, pode vir. Não sei o que é, fique tranquilo que eu não tenho dor de revelação. Não sei o que é. Vamos cantar? Somos um jardim. Só você e Deus. Você está aqui se auto-perdoando, viu? Um jardim regado pela Você está se auto-perdoando. Graça e seu amor. Você não está liberando perdão para ninguém, a não ser você. Alguma coisa que você sofreu, ou alguma coisa que você fez, que você já se arrependeu. Deus já te perdoou, mas você diz: meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer isso? Vem para cá, se perdoa. Pode vir. Diante do Senhor, um jardim. Apóstolo, toda vez que eu visito esse passado, ele me incomoda. Graça e seu amor. Então vem para cá, vem. Vem se auto-perdoar. Vem dizer assim: eu libero perdão para o Alexandre. O perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai que nos perdoou. O poder da unidade está agindo em você. Apóstolo, eu fui o filho rejeitado, a filha rejeitada, mas por causa da ignorância do meu pai, Deus já me perdoou. Mas toda vez que eu paro para pensar nisso, isso me machuca, me fere. Vem aqui para o altar, vem, porque agora você vai se perdoar. Já teve o perdão? Você que está aí acompanhando agora aí, assistindo esse, ajoelha aí também. Coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus. Coloca aí diante de Deus. Senhor, eu me perdoo. É isso que Deus quer de você. Não tem jeito. Uma pessoa ferida gera uma família ferida. Uma família ferida gera uma igreja ferida. E uma igreja ferida gera uma sociedade ferida. Então Deus vai tratar primeiro você. Apóstolo, eu preciso de forças para abrir uma caixa preta. Vem aqui para o altar, eu queria orar com você. Eu preciso procurar uma pessoa para resolver uma situação e até hoje eu não consegui. Eu quero orar para você, não quero saber nem qual é a situação, só quero que você venha. Se há uma situação que você precisa resolver que não foi resolvida e Deus está te incomodando agora, vem para cá. Não sei quando vai acontecer, não sei de que maneira, mas se você precisa da força do Senhor para resolver, para abrir essa caixa preta, vem para cá. É um sentimento que você guarda ainda, que não conseguiu se resolver. Quem está aqui na frente já se resolveu. Mas você está aí, então, olha, eu estou passando, apóstolo.
tem uma tristeza, uma coisa que eu guardo no meu coração, que isso não está me fazendo bem. Saia do seu lugar. Vamos cantar mais uma vez. Espírito Santo, traz quem está nessa situação. Algo que você não consegue ter paz. Está ali remoendo. Vem para cá, eu queria orar com você. Pode vir. Pode sair do seu lugar. Pede o Senhor para sondar você. Diz: Senhor, me sonda. Me sonda, Senhor. Me sonda. E se o Espírito Santo fala assim: vai lá, que é com você que Ele está falando, vem. Vem. Em nome de Jesus, amém. Tem mais gente. Tem mais gente. Diante do Senhor. Tem mais gente. Um jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, um jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisa, irmão, o perdoarei de coração. Essa noite Deus não vai fazer com que você gere Manassés. Você vai gerar perdão para você. Você vai gerar perdão para você. Cristo Jesus, somos devedores uns dos outros no amor que flui de Deus, que nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum. Meu querido irmão, se na caminhada algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, Declara isso para Ele. para você vai liberar perdão. Eu vou orar com vocês, mas em algum momento vocês sozinhos vão falar para Deus: eu me perdoo. Eu me perdoo de tudo aquilo que eu fiz que eu não deveria ter feito. Eu me perdoo daquilo que eu não merecia ter passado. Eu me perdoo. Você vai ouvir sua voz. Senhor Deus e Pai, como eu preciso, como eu fui abençoado com essa revelação ao meu coração. Porque eu tinha e tenho muita facilidade de gerar Manassés. Mas isso não resolve a minha situação. Tenho consciência de quantas vezes isso me usa. Mas também isso não resolve a minha situação. Isso não tira a dor do meu passado. Só quando eu entro no território do alto perdão, eu tenho a certeza que eu fui perdoado pelo Senhor. Porque esse perdão faz toda a diferença. Eu tenho a plena convicção do teu perdão. Mas se eu não me perdoar, eu vivo em desarmonia comigo mesmo. Então nessa noite, ninguém nesse altar está te pedindo perdão. Porque o perdão já foi pedido ao Senhor. E a Bíblia diz que é um coração contrito, o Senhor não rejeita. Então ninguém está aqui dizendo: Senhor, me perdoa. Porque já fizeram isso em algum momento. Já choraram diante do Senhor. Aqui nesse altar estão aqueles que estão dizendo assim: Senhor, eu me perdoo. Eu me perdoo. Diga isso para você agora: eu me perdoo. Eu me perdoo de tudo aquilo que eu não deveria ter feito e fiz. E o Senhor já me perdoou. Eu me perdoo daquilo que eu vivi e não merecia ter vivido. Eu me perdoo.
Há propósito de Deus nisso. Diga para o Senhor agora: Senhor, eu me perdoo, porque eu sei que o Senhor já me perdoou. Recicla, Senhor, do meu passado aquilo que vai ser útil no meu presente. Recicla do meu passado aquilo que vai ser útil para a Tua vontade. Senhor, nessa noite nós estamos saindo daqui sem dívidas com o passado. Nós estamos saindo daqui, Senhor, sem medo de visitar o passado, sem ficar gerando Manassés para resolver passado. Nós estamos saindo daqui nos perdoando de tudo aquilo que fizemos lá atrás. E assim como José, Senhor, nessa noite tiramos as nossas máscaras, a nossa maquiagem e nos apresentamos diante do Senhor como de fato nós somos, Senhor. Por isso, Senhor, eu não quero ser apenas bênção para as pessoas que me cercam, eu quero ser bênção para mim mesmo. E nessa noite, que cada um aqui possa decidir isso: eu serei bênção para mim mesmo. Pai, eu quero que o Alexandre abençoe muita gente. Mas, Senhor, eu quero que o Alexandre abençoe o Alexandre. Eu quero que a apóstola Rita abençoe muita gente. Mas eu quero que a apóstola Rita abençoe a Rita também. Eu quero que o Davi abençoe muita gente. Mas quero que o Davi abençoe a ele também. Eu quero que Maria Clara abençoe muita gente. Mas essa noite Maria Clara vai se abençoar. E cada um aqui, de igual modo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Volte para o seu lugar. Eu vou terminar. Mas eu quero que você diga para 3 pessoas: eu sou uma bênção. Não, diga. Eu sou uma bênção. Já reparou que você vai nos encontros, nos congressos, diz para esse irmão: ele é uma bênção. Você nem conhece. Você nem conhece. Aliás, você pode ir em qualquer lugar e falar assim: irmão, é uma bênção. Mas se você... Quanto tempo você tem de vida, meu filho? Pois é, 33 anos. Então você se conhece pelo menos aí desses 33, uns, sei lá, 25. Até formar mais, então melhor ainda. Pois é. Quantas vezes você parou para pensar: eu sou uma bênção. Então você é uma bênção. Amém? Você é uma bênção? Então quer dizer que amanhã, quando eu estiver ao seu lado lá no café, eu estou lá numa bênção? É isso mesmo? Isso aí. A gente fala isso para todo mundo: irmão, é uma bênção. É ou não é? Às vezes eu acabo de pregar, aquela pessoa: olha, apóstolo, o Senhor é uma bênção. Eu vou acreditar nisso, sabia? Eu vou acreditar. Você já ouviu alguém falar para você: você é uma bênção? Então acredite. Quem é que já ouviu? Então acredite, você é mesmo. Quem é que já ouviu? Olha, você é uma bênção. Quem sou eu? Eu não, eu não. Então, amém. Amém. Você é uma bênção. Amém. Sou uma bênção. Ah, por quê? Porque eu me perdoei. Eu me perdoei. Eu não tenho mais dívida com o meu passado. Eu vou lá atrás, visito. O que é para reciclar? Traz. O que é para deixar lá? Deixa. Crente com passado perdoado é passado reciclado. Deus vai lá e tira. Quantas coisas que você lembra lá de trás e aplica hoje não é uma benção? É ou não é? Então por que irmão não esquecer, gente? Porque não esquece o passado. Passado não se esquece, passado se resolve. Foi o que José fez. Passado se resolve. Bom, vamos terminar essa reunião. Eu sempre faço ofertório. Por quê? Porque reunião de próspero não termina sem ofertório. Imagina, se fosse uma reunião só de gente endividada aqui, hein? Imagina uma reunião só de população de rua. Você imagina? Uma reunião só do pessoal da população de rua, ofertório? Não tem como. Então escute, eu estou numa reunião de gente próspera. Não, eu estou numa reunião de gente abençoada. Mas gente abençoada mesmo, né? Gente auto-perdoada. Isso, você vai sair daqui: rapaz, eu me perdoei. É mole isso, apóstolo. Vai ter gente hoje deitada pensando: meu Deus, quanto tempo eu levei para me perdoar? Quanto tempo eu levei para me perdoar? Então eu queria terminar convidando você para semear. E você vai semear por você. Você é uma bênção.
vou semear por mim, apóstolo. Eu não nasci por acaso. Eu tenho certeza que eu nasci por um propósito de Deus. E eu também estou olhando para você. Tu acredita que eu estou chegando a essa conclusão? Que você nasceu por um propósito de Deus. Tem muita gente que ainda vai ser abençoada. Já foi, está sendo e vai ser abençoada por você. Tem muita gente que já foi, está sendo e vai ser abençoado por você. Para pensar nisso. Você lembra ao longo desses 33 anos de alguém que você deu uma palavra, você olha, apóstolo, deu uma palavra para essa pessoa, fui bênção na verdade. Lembra disso? Pois é, pois eu vou botar mais gente no teu presente. E no futuro virão mais gente. Então pensa uma coisa, eu não posso abençoar ninguém se antes eu não for abençoador de mim mesmo. Não posso. Imagina, se ela tocando lá, um novo querer junto à tua vida e vai mudar a minha. Aí você sai lá todo chateado comigo, puxa vida. Eu tenho um novo querer também. Eu já abençoou alguém, Fábio? Pois então, você já abençoou, está abençoando e vai abençoar. Você tem ideia de quantas vezes a tua voz abençoou pessoas? Então essa mesma voz tem que ser ungida para você. Tem que ser ungida para você. É ou não é? Você canta, minha filha? Canta, né? Canta. Você tem consciência que Deus já te abençoou muitas vidas com a sua voz? Então um dia canta para você. Canta para você. Alguém aqui prega? Prega para você. Tira um dia para pregar para você. A gente prega para todo mundo. Alguém aqui já deu conselho para alguém? Conselhos bons? Levanta a mão. Já deu conselho? Dá conselho para você. Por que você faz para todo mundo? Porque você não tem o poder da unidade. Agora vai ter. Agora você vai se dar conta. Escuta aqui, Alexandre. Espera aí. O que é isso? Então, o poder da unidade agindo em você. Vamos ficar em pé então? Vamos orar? Senhor, eu saio daqui melhor do que eu cheguei. Porque antes eu suspeitava, agora tenho certeza. Nós estamos numa noite de céus abertos para o alto perdão. E esse assunto, Senhor, eu nunca toquei no meu ministério. O Senhor me trouxe a subir na montanha e escolheu a dedo quem aqui teria que ouvir. E, Senhor, o que eles ouviram aqui, tantos que estão assistindo essa mensagem, que eles sejam promotores. Nós seremos propagadores de alto perdão, porque se o Senhor nos perdoou e nós não nos perdoamos, ficamos endividados. José passou a viver sem dívidas com ele mesmo. E hoje começa uma nova história na vida do teu filho e da tua filha. Nós não temos dívidas com o nosso passado. Nosso passado está em reciclagem. O Senhor vai tirar dele o que presta. E o que não presta vai ficar lá, mas não vai nos fazer mais sofrer. Honra os teus filhos. Dá-nos uma noite ainda de comunhão, de conversa, de riso, de alegria. Porque para isso o Senhor nos trouxe também a esse lugar. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.